Boa noite, turma. Pessoal presente, pessoal em casa. Som e imagem funcionando. Saúde. Unipampa, Unipampa 2 e... PC. É porque o Unipampa tem duas porque ela tem mais de 100 alunos online. Boa noite, Amanda. Entendeu? Boa noite, Amanda. Boa noite, Paulo, Letícia, Rachira, Ana Carolina, Ruth, Juliana, Gabi, Suelen, Marcelo. Qual turma agora? Agora Polícia Civil e Unipampa. Juntas. Seguinte, alguém perguntou aqui no vídeo da Unipampa. Mandaram o caderno da Unipampa errado? Mandaram. O caderno de questões da Unipampa, gente, colocaram sem que acontece. O mesmo da Polícia Civil. Então, na verdade, é assim, ó. Caderno de questões da Polícia Civil, certinho. Fundatec. Não, Fundatec. Até me perdi agora. Polícia Civil, Fundatec. Unipampa, disponibilizaram o caderno igual ao da Polícia Civil com as questões da Fundatec também. Esqueçam. Dá para fazer, mas esqueçam. Mas se quiser não esquecer, dá para fazer. Só que é Instituto Axis, né, gente? Eu mandei separado. Aconteceu um errinho aí. Mas amanhã, com certeza, já vai estar certinho o do Instituto Axis para o pessoal da Unipampa. Entendido? Então, o caderno 1 de questões da Unipampa, na verdade, são questões da Fundatec. Amanhã estará correto, com questões do Instituto Axis. Beleza, Juarez? Sou ok, beleza? Segundo melhor professor do universo, porque em primeiro lugar é minha esposa. Vou aceitar, Matheus. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Mário. Está equivocado, mas vou aceitar, não vou discutir. Que também dá aula de português. Show de bola, Matheus. Bora, Paulo. Tá, gente? Entendido? Então, pessoal da Unipampa. E seguinte, conversei com o pessoal da Polícia Civil na primeira hora. Agora com o pessoal da Unipampa, o seguinte, boa noite, Pati, boa noite, Mari. Pessoal da Unipampa, seguinte. Eu eu tenho certeza que vocês estarão prontos para a prova e muito melhor preparados se a gente, a partir de hoje, começar só com base em questões. Só que o seguinte, só com base em questões não existe ordem no conteúdo. Nós não estudaremos o conteúdo na ordem da apostila. Nós estudaremos de acordo com o que aparece nas questões. Então, nós podemos estar estudando acentuação agora e daqui a 20 minutos estar estudando orações. Fica tudo meio misturado. Mas eu garanto para vocês que é a melhor forma, até pelo tempo que nós temos, é a melhor forma para vocês chegarem prontos e bem melhor preparados, bem mais preparados que se a gente seguir o conteúdo normalmente tradicional. Até porque se a gente seguir a forma tradicional, 90% do que a gente verá em aula não vai cair na prova. Estudando só a partir das questões, a gente estuda só o que vai cair. Alguém eu sei que é difícil, desculpa eu colocar você nessa situação, porque eu sei que é difícil, porque a maioria gosta assim, mas tem gente que quer ver o conteúdo todo, do início ao fim na ordem. Eu sei que é difícil daí um ou dois se manifestarem, mas faz parte. Não existe todos pensarem da mesma forma. Se alguém se sente desconfortável em ver só a partir de questões e ver a necessidade de ver o conteúdo todo da forma tradicional, pode falar, pode levantar o braço, pode falar de casa, pode colocar no bate-papo, não tem problema nenhum. Pode se manifestar agora, se alguém quiser ver o conteúdo da forma tradicional, não tem problema. Eu tenho certeza e garanto para vocês que se nós fizermos com base em questões, vai dar certo. Nós veremos tudo que pode cair na prova e vocês chegarão no dia da prova prontos. Certinho, para garantir a vaga.
A Mário, eu já fiz curso assim, dá muito certo, prefiro com base em questões, a Lúcia. Boa noite, acho uma boa ideia, Adriana. A Bruna acha ótimo. Marcelo, beleza. Ah, tá, isso aí já tinha colocado antes. Ana Carolina, perfeito. Pati, ok. Otávio, questões. Xavier, perfeito. Eu sei que, de repente, alguém vai poder falar depois, porque não tem problema. Não quer falar na frente de todo mundo, porque a maioria prefere com questões, mas pode chegar para a Aline, para alguém de secretaria e falar, pô, o professor vai fazer só questões, eu estou perdido, eu queria ver tudo do início ao fim. Pode falar, eu não fico chateado de falarem sem ser direto para mim, pode falar com o pessoal da secretaria, não tem problema nenhum, sintam-se à vontade. Depois a gente se entende lá fora. Por mim, beleza, se a maioria decidir bora, ótimo, beleza. Nessa ninguém supera o Senhor, mas nem dá tempo, diz a Ana Carolina, nem daria tempo para fazer normal, né? Teria que ser meio corrido. Daria. Bora teoria, vemos em casa. Não vê teoria em casa nada, Marlon. Tu vai fazer questões em casa também. De acordo aqui, tempo muito curto para ver todo o conteúdo. Questões é melhor, então vamos embora. Tá? Se alguém se sentir desconfortável, pode falar para mim, depois separado, ou para alguém de secretaria separado. Não tem problema nenhum. Vamos tocar com questões. Instituto Axis, Fundatec. Vamos fazendo uma de cada banca. E eu me surpreendi quando eu estava fazendo as questões no final de semana para vocês. 40 de cada, 4 provas de cada. Peguei, claro, 4 provas é uma amostragem pequena. Fundatec eu já conheço bem, Instituto Axis tem que conhecer mais ainda. Mas nas 4 provas do Instituto Axis, nenhuma questão com problema, das 4 provas. Nós fizemos em aula já algumas que deram problema, né? 2, 3 questões, mas das 40 questões que eu peguei das 4 provas, nenhum problema. Todas as questões certinhas. E a Fundatec parece que também aprendeu. Porque a Fundatec, os professores fazem prova de concurso e não sabem fazer. Mas parece que aprenderam. 40 questões, nenhuma com problema. Então as questões não têm problema algum. E eu não escolhi. Eu fui pegando as provas mais recentes. E não tinha problema. Show de bola. Valeu. E de repente até a questão que tinha problema, que nós fizemos em aula, pode ter sido do site ter colocado o gabarito errado. Lembram aquela que era um gabarito absurdo? 2 com gabarito absurdo? Pode ter sido o site que colocou errado, ou por ser uma prova recente, pode ser um gabarito preliminar que será ajustado no gabarito definitivo. Pode ser também. Porque é impossível que a banca tenha cometido aqueles erros. Os erros das questões que nós vimos em aula não é possível do Instituto Axis. Que é muito absurdo. Então, foi problema provavelmente no site. Bora 01, a ordem é tua! Jovem gafanhoto. Se o melhor está dizendo, bora! Teoria passo para a mulher. Não é machismo, é que a mulher do Matheus é professor de língua portuguesa. Então ele passa para a mulher dele a teoria de língua portuguesa. Vamos embora então, sem mais enrolação, porque já perdemos 10 minutos aí, trovando. Perdemos mais 5. Trovar mais 5 minutos só. Vamos abrir aqui, já que colocaram o mesmo caderno, vamos ter que abrir aqui, porque não vai ficar na mão o pessoal da Unipampa. Tá, beleza. Olha aí, ó. O pessoal sabe muito. A Tânia, que tinha feito mesmo em... Ela trocou só. Fez... Agora eu botei... Tá, mas daí amanhã tá resolvido então, né? Amanhã resolvido então. Quando vê, hoje mesmo já tá resolvido. Pessoa que erra. Erra muito. Erra mesmo! Não, tô brincando. Esses errinhos aí acontecem, né, gente? Faz parte, mas se resolve na hora, ó. Vamos ver aqui. Onde é que tá? Aqui. Tá aí. As questões da Unipampa. Claro, na hora de fazer, a Tânia pegou sem querer e botou o mesmo. Acontece. Faz parte. Agora sim, ó. Aqui, Unipampa, por que os pelos do seu corpo se arrepiam quando está frio? Fundatec, entre a fé e a ciência, como a espiritualidade influencia a saúde. Bora, então, é o seguinte, questões de interpretação, pulamos. Interpretação, cada um faz em casa.
Não tenho, eu não vou estudar junto com vocês interpretação, não se estuda interpretação. Interpretação de texto é prática. Entender a banca, que são fáceis. Principalmente da Fundatec. Interpretação de texto fácil. No Instituto Axis é um pouquinho mais chato, mas é tranquilo de fazer também. Começando então aqui com a Fundatec. Questão 1, interpretação. Questão 2 também. 3 também. 4, crase. Aí o seguinte, a primeira hora de hoje não vale para a turma junta, a turma real, que é a Unipamp e Polícia Civil junta. A primeira hora de hoje foi extra para a Polícia Civil. Isso aí está bem claro, né? Nós teremos que ver novamente aqueles detalhes que nós vimos na primeira hora, porque o pessoal da Unipampa não estava. Saiu com um extra de português, um plus, pessoal da Polícia Civil. Questão de crase. Questão 4. Será que vai ter crase na prova? Unipampa não é tão garantido. Polícia Civil, quantas questões de português? 30? Vai ter crase. Unipampa, quantas questões de português? Provavelmente tem a crase, mas não dá para ser tão, não é tão garantido quanto a Polícia Civil, né? Vamos lá. Linhas 35, 36 e 40. Pessoal que estava na primeira hora, confere se vai ficar igual, no mínimo parecido. Que daí vocês já veem se o professor sabe alguma coisa ou não. Quando vê na segunda hora já está dando diferente da primeira, parei, tem algum problema aí. Vi de um jeito antes do intervalo e agora estou vendo do outro. Crase. Então o pessoal da Civil que assistiu, o pessoal do Unipampa sabe já também. Crase nada mais é do que A mais A. Beleza. Aí todos sabem que o acento indicador da crase é o indicativo, ou o que indica. Qual é a minha dica? Em aula, tem TDAH. Não tem, Juarez? É o grave. Minha dica. Na aula, quem gosta de copiar, copia tudo na ordem, tudo em sequência. Vamos sair da crase para outro, faz um espaço. Claro que a maioria tem pouco tempo. Mas se for estudar em algum tempo fora do curso, algum tempinho que vai estudar português fora do curso, separe os conteúdos. É um estudo. Vou fazer uma questãozinha de crase e vou separar o conteúdo da crase que está no meu caderno. Vou fazer uma questão de acentuação, vou separar o conteúdo de acentuação que está no caderno. E aí começa a separar os conteúdos em folhas soltas. É uma forma de estudo. Fazendo questões. Não é só pegar e separar em casa os conteúdos, não. Tem que ser tudo com base em questão. Vocês não podem estudar nada sem ter base em questão. Parem! Os que estão estudando conteúdo em casa, para! Não pega a apostila de conteúdo para ler. Cortando o áudio. Alô, som? Tem que parar de gritar, eu acho. Para de estudar conteúdo em casa. Não pega mais a apostila de português para estudar ali os casos da fonética, os casos de acentuação. Não. Não. Antes do caderno da apostila de conteúdo, pega uma questão do conteúdo. E só vai no conteúdo se tiver dúvida na questão. Não faz o contrário de ficar estudando o conteúdo. Não estuda o conteúdo, estuda a questão. Vai perder tempo. Quem estava fazendo assim não tem problema, mas agora parou. Em casa, pega a questão. O horário que tiver para estudar, pega a questão.
Surgiu dúvida na contagem de fonemas, vai no conteúdo. Surgiu dúvida numa regra de acentuação, vai no conteúdo, mas não vai no conteúdo antes de ver ele na questão. Senão vocês vão jogar todo o tempo fora do curso que tem para estudar fora. Vocês vão jogar fora. É diferente uma lei. Parar para ficar lendo a lei, tem muita decoreba nas leis, que é importante. Lembrar o texto da lei, aí é outra coisa. Mas português não adianta, português tem que ser baseado na questão. Senão vocês vão estar estudando um monte de coisa que não vai servir para nada. Só o que serve é o que está nas questões. É só o que serve para nós. O que está na questão. Eu sei que eu repito demais, eu falei 10, 15 vezes já a mesma coisa. Fora do curso, e em português agora, inclusive no curso, só com base em questões. Somente, só, apenas. Só com base em questões. Vamos embora. Regra geral da crase. Um pouquinho diferente da primeira hora, mas é a mesma coisa. Um pouquinho diferente a forma como está aqui, mas é exatamente a mesma coisa. Regra geral. Substitui-se a palavra feminina, que está depois do a, por uma masculina. O resultado será: se no lugar do a permanecer o a, sem crase. Se no lugar do a ficar o, sem crase. Se no lugar do a ficar a, o, crase. Por quê? Crase é a mais a. Que é o mesmo que a mais o. Só que o a mais o fica ao. O a mais a não fica a. Para não ficar a é que criaram a crase. Essa é a lógica. O ao é o mesmo a, só que em vez de a se usa um a só com acento grave. Isso é a crase. Entenderam a lógica da regra geral? No momento que eu troco por ao, eu percebo que com a palavra feminina é a. Dois as que formam a crase. Esse é o significado de crase, união de dois sons iguais. Esse é o sentido da palavra, o significado da palavra. Crase significa união de dois sons iguais. Para nós vale que é a união dos dois as. Dois sons iguais ficam num só. Isso é a crase. Sabendo, entendendo um pouco a lógica, a gente mata praticamente tudo na crase. Bora? Podem copiar tranquilos, não tem desespero, não tem correria. Terminar? Acabar? E trabalhando, estudando só com questões, gente. Não tem desespero de vencer conteúdo. Não tem desespero. Nós temos que vencer as questões. Não entendi. Pode me dar um exemplo da substituição do a? Claro que não. Como é que eu vou dar exemplo? Já vou colocar o exemplo aí para vocês.
Não levem a mal as brincadeiras, gente, porque às vezes pode pensar que é sério. Vai pensar certo. Vamos embora? Então, exemplos aqui. Entregue o caderno à secretária. Tem que tomar muito cuidado. Olhem só, gente, com calma. Temos 3 As nos 2 exemplos. Muitas palavras não têm um masculino exato. Por exemplo, se aparecer mulher, eu troco por homem. Se apareceu secretária, eu troco por secretário. Se apareceu ela, eu troco por ele. Se apareceu menina, eu troco por menino. Se apareceu professora, eu troco por professor. Beleza, essas palavras têm o masculino e o feminino certinhos. Mas há palavras que não têm uma forma no outro gênero. Há palavras masculinas que não têm feminino e há palavras femininas que não têm a forma masculina. E aí o que a gente faz? Eu sempre falo em boi, mas eu vou trocar boi. Vamos usar sapato. Quando não tiver um masculino exato, troca por sapato. Por exemplo, se aparecer a palavra ferrovia, peguei uma palavra qualquer, totalmente avulso. Ferrovia, qual é o masculino de ferrovia? Não tem, né? E aí o que eu vou colocar? Coloca sapato. Ah, mas não tem nada a ver. O sentido que a frase vai ficar não importa. A frase pode ficar sem sentido. Só o que eu quero saber é o que vai ficar no lugar do A. Entenderam? Não importa se fica com sentido ou não, só quero saber o que fica no lugar do A. Claro, quando tem o masculino, coloca o masculino. Secretária, vamos colocar secretário. Entregue o caderno ao secretário. Troquei por AO, significa que tem crase. Entregue o caderno. Olha, não vai ter sentido, mas dá certo. Entregue o caderno ao sapato. Ah, não tem sentido, não importa, eu só quero saber o que está no lugar do A. Ficou ao, beleza. Entregue o caderno ao sapato. Entregue a apostila. Tá, daí trocamos por caderno. Entregue o caderno. Se eu troquei o A pelo O, não tem que, só tem crase quando trocar o A por AO, por AU. Quando late, né? Eu não gosto disso, mas eu comecei a usar essa expressão. Quando latia, porque tem crase. AU, AO, crase. Cuidado. Pronomes eu não posso colocar sapato no lugar. Pronomes é um caso específico. Quando for pronome, aí obrigatoriamente tem que ser o próprio pronome no masculino. Porque se eu trocar ela por sapato, vai ficar entregue a apostila ao sapato. Vai ter crase. Mas como é pronome, é diferente. Pronome tem que ser o próprio nome. Então, ela tem que ser por ele, aquela tem que ser por aquele, esta tem que ser por este, alguma tem que ser por algum, nenhuma tem que ser por nenhum, toda tem que ser por todo. Entendido esse detalhe?
Pronome tem que ser pelo próprio pronome. Pelo pronome exato no masculino. Entregue a apostila a ele. Não tem crase. Por isso que não pode trocar pronome por sapato. Porque se eu trocar por um substantivo vai ficar ao. Vai ficar ao. Pronome tem que ser pelo próprio pronome na forma masculina, claro. Pessoal em casa, entendido? A regência vai fazer diferenças, com certeza, Maria. Se eu errar a regência, eu erro a crase. A regência, no caso, é se a palavra exige ou não preposição, né, gente? Mas entendido a regra geral? Troca por uma palavra masculina e vê o que ficou no lugar do A. Mas, professora, sempre tem que trocar para a palavra masculina, mas aí tu tem que testar, né? Se der o ao, então vai crase. Se não der... Aí... Exato. É exatamente isso. Ver o que vai ficar no lugar do A. Sem esquecer que os substantivos podem ser trocados por sapato. Pronomes, precisa ser o pronome igual no masculino. Tem que ser o mesmo pronome no masculino, senão vai dar problema. Fechou? E claro, é tudo questão de prática. Não é vendo uma vez, fazendo uma questão que a gente vai ficar firme. É fazendo algumas questões. Pode falar. Eu achava que... Boa noite, primeiramente. Eu achava que se tivesse pronome, exceção da sua e do todo ou toda, da toda, não, tá. Esses não precisavam crase, é isso? Conversei isso com o pessoal. Seria toda e o sua? Tá, eu conversei isso com o pessoal na primeira hora. Muita gente tem a ideia e vê professores até falando que não tem crase antes de pronome, com 2 ou 3 exceções. São poucos casos, mas ocorre crase antes de pronome, então tem que seguir a regra. Claro que se pegar os livros vai dizer lá, não ocorre crase antes de pronome pessoal, não ocorre crase antes de pronome relativo, não ocorre crase antes de pronome demonstrativo. Mas tem muitos pronomes que admitem a crase, então eu não fico com essa ideia, Maria. Claro que a gente pode pensar assim, ó. Antes de pronome, quase nunca vai crase. Mas o quase nunca dá margem pro toda, pro tal, pro mesma, pro sua, nossa, vossa. Então há várias exceções em que pode ocorrer a crase. Por isso eu não coloco essa ideia. Claro que eu, com certeza, antes da grande maioria dos pronomes não ocorre crase. Eu acho melhor seguir a regra geral. Troca pelo pronome no masculino e vê o que fica no lugar do A. Porque senão pode dar problema. Fechado? Tem razão em parte, Maria. É que a maioria dos pronomes não vai ter crase mesmo antes deles. A maioria. Fechou? Nessas palavras que o senhor citou, vai crase, então? Pode ir, depende. Pode ir. Depende do contexto. Os pronomes possessivos, o mesma, o tal, o outra. Antes dos pronomes relativos pode aparecer a crase, antes do que e qual. Pode aparecer, não vou entrar agora no que e qual, porque é bem complexo, então eu vou deixar mas nós veremos. Veremos em outro momento. Alguém colocou aqui, e se colocar para ela. Aí é o seguinte, a crase nem sempre, mas eu poderia dizer para ela. Para é uma preposição, só que é uma palavra só. Para ocorrer a crase, teria que ser no mínimo para a. Entregue o caderno para a secretária. Porque não é sempre, mas muitas vezes nós podemos usar tanto o para quanto o a. Em muitas frases eles são sinônimos. Entregue à secretária, entregue para a secretária. Mas se eu trocar só pelo para, é porque só tem preposição, não ocorreu a crase. Fechou, Adri? Esse a é uma preposição pura. É igual ao para. O a com crase em cima é igual a para a. Só que nem sempre dá para trocar por para a. Por isso que eu também não dou essa dica. Muitos usam dessa forma. Quando dá para encaixar para a tem crase. Mas às vezes tem crase e não dá para encaixar para a.
Então, coisas que não são exatas não dá para a gente colocar. Vamos embora. Regra geral vista, então. Aí vai ter um A aqui, outro A aqui, aqui e aqui. Vou deixar 30 segundos para vocês analisarem em quais tem crase e quais não tem. Juarez, que concursos é o melhor para estudar questões? Um dos melhores. Um dos melhores. Ó, o Xavier, acabaram de postar o caderno da Unipampa no grupo. Os caras são bons. O pessoal é bom demais. Sendo que questões da Fundatec só de nível superior, da Polícia Civil, questões do Instituto Axis só de nível médio, tá, gente? Axis só médio, Fundatec só nível superior às provas. E o primeiro A já vai matar a maioria aqui. A maioria colocou que não tem crase ou não, ou estou errado? O primeiro A tem crase. Esse é o pior caso de crase, a crase no início da frase. Por que tem crase? A revisão da literatura científica foram incluídos mais de 100 trabalhos. Foram incluídos mais de 100 trabalhos ao estudo da literatura científica. Por que esse é o pior caso? O primeiro já foi o pior caso de todos. Porque está invertido. É normal as orações, dentro das frases, dentro dos períodos, estarem invertidos. Como quando a gente diz, estão preocupados os alunos. Eu inverti o sujeito e o verbo, porque a ordem normal é, os alunos estão preocupados. Mas não tem problema eu colocar, estão preocupados os alunos. E aqui está invertido, a ordem normal seria... Foram incluídos mais de 100 trabalhos à revisão da literatura científica. Foram incluídos mais de 100 trabalhos ao estudo da literatura científica. Enxergaram aí? Todos enxergaram, gente, que está invertido? Tem crase o primeiro. É o caso mais chato. Tomara até que nem caia na prova esse caso aí do invertido, porque às vezes a gente não enxerga. Segundo, a análise demonstrou. O estudo demonstrou. Esse mais tranquilo, né? A análise demonstrou isso. E vocês perceberam que se eu disser no primeiro lá, a revisão da literatura, se eu disser, o estudo da literatura científica foram incluídos mais de 100 trabalhos, perceberam que fica sem sentido colocar só o lá? Enxergaram? A gente tem que enxergar na frase. O estudo da literatura científica foram incluídos. Não fecha. Foram incluídos mais de 100 trabalhos ao estudo da literatura. Terceiro, nesse caso pode dar significado e propósito à existência. Vamos colocar sapato aqui, vamos testar o sapato. Pode dar significado e propósito ao sapato. Crase. E suporte face a uma enfermidade. Troca por um. E suporte face a um sapato. Já vamos colocar uma observação aqui. Ocorre crase antes de hora determinada. Hora determinada não é hora exata, gente. Hora determinada não é hora exata. Não precisa ser 1 hora, 2 horas, 3 horas. Pode ser às 2h02, às 2h07, a 1h09, a 1h34 com 10 segundos. Tem que ser hora determinada. Não precisa ser hora exata.
Voltaremos à 13h. E aqui o seguinte. O Gran Curso tem questões da banca, para mim o Gran é melhor. O Gran Concursos é bom, gratuito, tem questões da banca. Não tem limite de questões. Eu gosto de usar os dois, o Gran e o Q. O cara é brabo, Adriano. O TEC que tem 15 por dia. Alguém sabe se era hoje que saiu o resultado da isenção da taxa de inscrição? Se alguém souber responder aí para a Lúcia. Detalhe aqui. Crase antes da palavra uma, só quando indica a hora. Isso aí mata muita frase. Porque aparece muito em questão de concurso o A antes da palavra uma. Só tem crase antes da palavra uma quando ela estiver indicando hora. Aqui, se uma não indica hora, não preciso nem fazer substituição. Já sei que nesse caso não ocorre a crase. Antes de uma, só quando indica hora. Fechado? Hora determinada. Se eu disser, voltaremos daqui a 1h, daqui a 1h eu não determinei a hora e não tem crase. Aqui não tem crase, porque não, 1h não está dizendo que hora será essa daqui a 1h. Está indeterminado. Não tem crase. Foi retificado para o dia 19, diz a Paty. Beleza. A Ana confirmou ali. Responderam a Lúcia aí. Então aqui, gente, com, sem, com e sem. Eu fiz todas, inclusive as de interpretação, todas. Não há problema em questão nenhuma, só se eu errei, que pode acontecer, óbvio. Se eu errei alguma, aí pode ser que tenha algum problema. Se eu errei a análise de alguma. Então, com, sem, com e sem, alternativa D, a resposta. E vocês não vão acreditar que eu acertei todas da interpretação da Fundatec sem ler nada dos textos. Acertei todas as questões da interpretação. Só pela lógica, gente. Vocês também vão fazer isso. Só que, diferente de mim, vocês lerão o texto. Porque não vão se animar a fazer uma questão de interpretação sem ler, né? Eu me animei porque até é um joguinho que eu faço comigo em casa. Quando estou fazendo as questões de interpretação, ver se eu chego à resposta sem. A maioria das bancas não dá. Não consigo, mas a Fundatec acerto as questões de interpretação sem ler o texto. Vamos ver um exemplo? Vamos fazer a primeira. Vocês verão que são coisas meio lógicas que o texto... Só se o texto for muito absurdo e fora da realidade para precisar dele. De acordo com o texto, são benefícios da espiritualidade para a saúde, exceto... Eu acertei a questão, só que agora já não lembro qual é a resposta. Tem que ler aqui. Eu não sei. Eu não sei se eu... Sentimentos de satisfação e plenitude em um maior número de... Bah, e agora... Fiz todo um comercial e agora eu estou em dúvida. Menor risco de ter doenças cardiovasculares sérias. Dispensa de tratamentos agressivos, como radioquimioterapia. Contenção de danos e melhora na qualidade de vida entre pessoas que passaram por AVC. Maior longevidade e menor propensão à depressão, uso de drogas e suicídio.
Tá, elimina D, elimina A, elimina C. Sentimentos de satisfação e plenitude. É a B, né? É a B. Não olhe o gabarito! Boa noite, professor. 1B. 1B. Bem descarada, né? Concordam? Sim. Como tu faz para interpretar isso aí sem ler o texto? Como é que eu faço? Como um colega falou aqui, outros falaram também. As interpretações da Fundatec, normalmente tem uma que está muito fora do padrão das outras. É aquela história. A resposta diferente das outras é a certa. Parece bobagem o que eu estou falando. Mas pensem nisso quando estiverem fazendo questões até de conteúdo, até de crase. Crase não tanto, mas a maioria dos conteúdos dá para fazer isso. Nas alternativas. A alternativa diferente das outras só pode ser a resposta. Só tem uma resposta e tem uma que está diferente das outras. Porque aqui, a B é a única que fala em não seguir a medicina tradicional. As outras não falam disso. Todos perceberam, eu acho, né? O menor risco de doenças cardiovasculares, mas não está falando em não fazer tratamento. Dispensa de tratamentos. Opa! Contenção de dores melhor na qualidade de vida. Maior longevidade, menor propensão à depressão. Sentimentos de satisfação e plenitude. Só uma falou em não seguir tratamento médico. Claro que daí é uma interpretação que a gente faz, óbvio, mas sem precisar voltar no texto. Concorda? Sim, mas na dúvida, assim, ó, como é que eu vou te dizer? Em último caso, se tu não entender a questão, tu vai no chute, tu vai na diferente. O chute é na diferente e, na verdade, é assim. Se tu identificar uma diferente, não vai ser chute. Porque se tem uma diferente, ela é a resposta. Se tem uma alternativa diferente das outras, não é chute, ela é a resposta. Perfeito, obrigado. Olhem aqui, ó, a 2. Sem ler o texto. A crença espiritual está associada a controle da pressão arterial, do estresse, da ansiedade e da depressão. Ter fé em algo se associa a menores taxas de tabagismo. Uma vivência espiritual está atrelada a menores índices de reincidência de derrames. Pela lógica, tudo certo, né? Tudo verdadeiro. Então não é ser gênio, é porque é fácil. E se ler o texto fica mais fácil ainda. Mais certeza ainda. Pô, mais certeza é difícil. 2. Não olhe o gabarito. E. 2E, VVV. As interpretações da Fundatec são fáceis. Isso aqui é prova de nível superior. É só fazer com calma. E claro, e vocês leram, a gente leu rapidinho aqui. Fizemos rapidinho as duas questões da interpretação. São tranquilas. Acreditem. Vocês vão saber resolver as questões. Acreditem. Vocês terão certeza das respostas. Porque eu sei que muitos ficam apavorados, achando que não terão certeza, que vão conseguir acertar meia dúzia de questões. Não, vocês vão ter certeza da maioria das questões. Na 2 não tem nenhuma diferente das outras. Por isso que todas estão certas. Todas seguem a mesma linha. Tá, mas aqui a gente já vai demorar muito para analisar. Agora é da Unipampa. Eu disse que eu acertei todas da interpretação da Fundatec sem ler o texto, né? Do Instituto Axis eu acho que eu acertei uma. Sem ler o texto. Não dava, não dá. Do Instituto Axis não dá. Porque olhem só,
podes inferir do texto que a pesquisa de 2020 apontou uma relação entre arrepios e melhora da sensibilidade tátil da pele, redução da resposta imune local, regeneração do cabelo e dos folículos capilares, aumento da densidade óssea. Não tem como fazer sem ler o texto, né? Porque essa questão é a interpretação do texto. O da Fundatec é mais uma interpretação lógica, sem o texto. Esse aqui não, sem ler o texto. A não ser que tu seja da área, né? Mas aí são outros 500. Isso aqui não tem como fazer. Vamos lá. Questão 5. Considerando as normas de regência nominal da língua culta, analise o trecho a seguir. O paciente... Tá, tem toda uma frase e aí pede o seguinte. Alguém pediu para diminuir o slide ou para aumentar? Gente, é o melhor jeito que eu consigo colocar. Esse, como não está no padrão da apostila, eu acho que fica melhor de ler. Assinale a alternativa que indique onde está o erro de regência nominal do trecho lido, respeitando a relação entre os termos sublinhados e suas respectivas preposições. Aí é o seguinte, vamos ver o que é regência. Crase é regência, porque trata do uso da preposição. Então, regência. Quando quiserem falar, podem falar aí, gente. Pessoal de casa e os presentes também, né? Professora, onde está essa questão? Eu não estou achando aqui no caderno. Tá, é assim, são 2 cadernos separados. Da Unipampa foi postado no grupo o caderno certo. Tinha sido colocado um caderno com os mesmos exercícios da Polícia Civil. Agora há pouco, eu acho que postaram aí no grupo o caderno certo da Unipampa. Ah, eu imprimi errado, então. Tá, obrigada. Isso aí foi o que deu esse probleminha aí, né, gente? Acontece, né? Acontece. Não vão reclamar. A gente tem que reclamar dos problemas. A gente tem que reclamar, tem que buscar os direitos, buscar o que é certo, mas também deve chegar um momento também que a gente tem que parar de reclamar. E pensar para frente. Porque às vezes a gente quer só reclamar e não foca no que precisa. Foca em reclamar. Bom, se teu foco é reclamar, reclama. Fica reclamando, mas reclama sozinho também. Não enche o saco dos outros. Foca na prova. Foca na prova. Resolve os problemas. Viu que teve problema? Vamos tentar resolver. Mas não foca no problema. Nós temos a mania de focar no problema, não. Teve o problema, avisa, corrige e segue para frente. Senão a gente fica parado no problema. Foca no que interessa. Foca na questão, foca na prova. Porque a gente tem essa mania, né? Eu estou falando isso, eu sou um baita reclamão, eu reclamo de tudo. Tudo eu reclamo. Em casa, então, tudo eu reclamo. Tem que sair? Reclamo. Pô, quer ficar em casa? Reclamo. Quer comer tal coisa? Reclamo. Aí eu quero comer tal coisa. E a gente é assim, mas tem que focar no que importa, no objetivo, na vaga, no concurso. Né, gente? Claro que eu não estou falando isso para quem imprimiu o caderno errado, que foi um problema sério, sacanagem. Eu não sei quem foi que falou. Eu não estou falando por causa disso, estou só falando que foi um problema e aconteceu esse problema. Mas é um exemplo de algo que nós não podemos ficar travados, né? Não estou dizendo, até porque nem reclamou quem falou aí, né, gente? Eu não sei quem foi que falou. Mas não fez uma reclamação. Só eu aproveitei para utilizar o exemplo. Então, é a análise das palavras para indicar se deve ou não ser usada uma preposição. Porque a regência, gente,
Porque existe um termo regente e um termo regido. O termo regente é o que exige a preposição e o termo regido é o que é usado com a preposição. E lembrando, as principais preposições para decompor em a. As principais preposições a gente monta a frase. Melhor do universo, Mariana. Melhor do mundo é ofensivo para ele. O microfone silenciando o melhor do mundo, porque... O microfone dizendo, que estava falhando o microfone. Não, melhor do mundo eu aceito, Adriano. Melhor do mundo eu não fico chateado. Para decompor em as principais preposições. Por exemplo, estou ciente. Aí a gente pensa aqui, estou ciente. Quem está ciente de alguma coisa. Isso é regência. O ciente, a palavra ciente exige o uso da preposição de. Ciente de alguma coisa. Estou ciente das recomendações. Então, ciente é o termo regente. Das recomendações é o termo regido, que foi usado com a preposição. Lembrando que das nada mais é do que de mais as, né? A questão da crase estava no caderno que foi colocado igual para todos, o primeiro. Da Polícia Civil estava certo e o da Unipampa estava com as questões da Polícia Civil. Exato, Roberto? Humildade reina, Adriano. Esse corpo aqui, é humildade reina. Aceito o título de melhor do mundo, não tem problema. Regente e regido. Vamos embora. Aí, o primeiro passo numa questão é entender o que a questão está pedindo, né? Assinale a alternativa que indique onde está o erro. O erro, sempre destaquem os enunciados. Aqui está pedindo o erro. Daí eu vou lá e marco a primeira certa que eu enxergo. Erro de regência nominal do trecho lido, respeitando a relação entre os termos sublinhados e suas respectivas preposições. Tá fácil. Serve quem está com medo de algo, de alguma coisa. Se alguém tem medo de. Revelou medo que a medicação falhasse. Só quem tem medo de alguma coisa. Faltou o de aqui. Está aí o erro. Na B, mas pouco disposto. Quem está disposto está disposto a alguma coisa. Embora não tivesse certeza. Quem tem certeza de alguma coisa. Só não esqueçam, né, gente? O de pode aparecer junto com o artigo, que daí vira do, vira da, dos, das. Vai estar a preposição junto com o artigo. De mais o, do, de mais a, da. O paciente demonstrou estar convicto. Convicto de quê? Fechado o que é a regência, então? Questão tranquila, né? Quando falar em regência, nós temos que analisar as preposições. As principais, dificilmente vai fugir dessas. Para, de, com, por, em, a. Dificilmente vai fugir de alguma dessas. Tanto que aqui apareceu só o de e o a. Apareceram só o de e o a. Resposta A. Para decompor em a. Para decompor em a. As principais preposições. Voltar na Fundatec. Fizemos a decrase. Essa aqui... Essas de sinônimos não tem estudo, tá, gente? Questão de sinônimo não existe estudo. Porque ninguém vai estudar o dicionário. A única que não tem o sentido de escrutinar aqui... Alternativa E. Escolher. Ah, mas eu não sei o que significa perscrutar. Sim, mas eu sei que escolher não é o mesmo que estudar, analisar e examinar.
escolher está diferente. Então, a D só pode ter o mesmo sentido das outras. Concordam? Lógica, gente. Porque podem ter certeza que vai ter gente no dia da prova que vai ficar pensando, pá, mas qual o significado dessa palavra? Pô, mas eu não preciso, porque essa aqui não tem o mesmo significado das outras três. Automaticamente, essa aqui se encaixa junto com as outras. É assim que se faz questão desse sinônimo. Ninguém vai estudar o dicionário. Quem é que vai, antes da prova, pensar, vou lá ver o significado de perscrutar? Não existe. Não tem como. Termos de oração. Barbaridade. Essa hora. No que se refere às funções sintáticas da frase em língua portuguesa, assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente as funções sintáticas dos trechos sublinhados. Tem trecho 1 e trecho 2. Beleza. Professor, Sim. a questão 5 é a letra E, a resposta? Questão 5, letra E. 5 é. Eu vou seguir na Fundatec porque aquela ali nós pulamos, né, praticamente assim. Tá, o termo 1 acho que todos sabem o que é, né? Um grupo de pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, é categórico. O item 1 ali sublinhado é o sujeito. Todos enxergam aí? Quem é categórico? Um grupo de pesquisadores da universidade. Sujeito. Aí nós temos objeto direto, predicado verbal, predicativo do sujeito. Bom, primeiro detalhe aqui. Macete. Predicado sempre tem verbo. O verbo faz parte sempre do predicado. Então aqui não pode ser predicado porque o é ali, o verbo não está sublinhado. O segundo termo sublinhado é só categórico. Para ser predicado, o é precisava estar sublinhado também. Entendido? Sempre que a banca falar que o termo é predicado, o verbo tem que estar sublinhado. E outra coisa, vamos colocar aqui. Vamos começar com o básico. Saímos da regência. Na verdade, aqui era só para entender o que é a regência. Entendido? Analisar as palavras para ver se existe preposição ou não. Nem todas as palavras são tranquilas como as que apareceram na questão. Há palavras que a gente erra a regência. Mas essas nós estudaremos, os verbos principalmente. Termos essenciais da oração. São dois os termos essenciais da oração. Toda oração precisa ser formada por sujeito e predicado. Sendo que existem orações sem sujeito, que serão formadas só pelo predicado. Mas mesmo sem ter sujeito, o sujeito é classificado. Porque quando a frase é formada só pelo predicado, nós temos um sujeito inexistente. Então, mesmo que ele não esteja ali, ele vai ter uma classificação, será sujeito inexistente. Então, sempre vai ter a classificação de sujeito e predicado. Todos os outros termos ficam dentro do predicado. Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adverbial, adjunto adnominal, ficam dentro do predicado. Predicado é um termo grande onde ficam todos os termos tirando o sujeito. Então, termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Uma coisa boa, gente, é que a forma como os conteúdos são cobrados são um pouco diferentes, mas é o mesmo conteúdo. Claro que o conteúdo dos editais das duas provas é o mesmo, o conteúdo do edital é o mesmo, mas há bancas que são totalmente diferentes dos conteúdos cobrados. Instituto Axis e Fundatec são as mesmas partes do conteúdo que caem. Isso é bom para nós. São as mesmas partes. Uma forma um pouco diferente da questão, mas o conteúdo é exatamente o mesmo. Então, sujeito e predicado. Como nós já vimos, vimos na primeira hora com o pessoal da Civil. Sujeito é quem pratica
pratica e ou, né? E ou sofre a ação do verbo. Predicado, não veremos as classificações agora, tá, gente? Mas tem questões depois que pede a classificação, aí nós veremos, claro. Predicado é tudo que se refere ao sujeito. Ou seja, tira o sujeito da frase, o que sobra é predicado. Tira o sujeito, o que sobrar é o predicado. É tudo o que se refere ao sujeito. Estavam atentos ao relógio os treinadores das equipes. Agora eu voltei para o outro caderno. Nós vamos sempre fazer assim, gente. Uma questão Fundatec e uma questão Instituto Axis. Para pegar as duas turmas. As duas turmas não, porque vocês são uma turma só aqui em português, né? Para pegar as duas bancas. Falando nisso, a Unipampa já tem o caderno disponível da Fundatec e da Polícia Civil. O pessoal da Polícia Civil quer o caderno do Instituto Axis também? Peço para o pessoal disponibilizar. Vocês, se quiser, disponibiliza, pega quem quer, né? Pedir pro pessoal, se tem algum dos guris aí escutando, pode disponibilizar o caderno da Unipampa de questões para o pessoal da Polícia Civil também. Que daí as duas turmas ficam com os dois cadernos. Faz quem quer. Quem é o sujeito aqui? Claro que eu já fiz de propósito, né? Para a gente lembrar que os termos podem estar invertidos. Existe uma ordem normal, uma ordem padrão dos termos da oração. A ordem padrão é sujeito, predicado. Mas pode vir invertido. Como está aqui. Os treinadores das equipes é o sujeito. A ordem normal. Os treinadores das equipes estavam atentos ao relógio. Então, estavam atentos ao relógio, ao nosso predicado. Nesse caso, um predicado nominal, mas não vamos falar sobre as classificações agora. Ó, Marcelo quer. Beleza, Roberto? Exato, Adriano. A Sul também, eu já vou pedir para os guris, se não tem nenhum aí. Se algum de vocês está assistindo aí, guris, coloca no bate-papo aí se me ouviram. Para disponibilizar o caderno da Unipampa de questões para a Polícia Civil também. Não precisa nem ser na plataforma, no grupo. Professor, Sim. como os treinadores das equipes estão deslocados e ele é o sujeito, não tem que estar com vírgula depois do relógio? Não! Boa pergunta. Não se separa o sujeito do predicado ou o sujeito do verbo, mesmo que estejam invertidos. Não se separa o sujeito do verbo ou o sujeito do predicado, mesmo que estejam alterados as posições. Não vai a vírgula. Foi boa a tua pergunta, nós chegaremos nesse ponto do uso da vírgula. Porque, por regra, termos fora do seu lugar na frase são separados por vírgula. Não é o caso do sujeito, após o verbo. Tá, beleza. Então, qual é o predicado dessa oração aqui? Um grupo de pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, é categórico. Qual é o predicado? Não é a classificação, é qual é o predicado. Tudo isso aqui, ó. Nos Estados Unidos é categórico. Aí já lembrem, adjuntos adverbiais, expressões que indicam principalmente tempo e lugar.
O lugar normal dos adjuntos adverbiais é no final da oração. Por isso que nos Estados Unidos ali está entre vírgulas. Porque está fora do seu lugar normal. Expressões que indicam tempo e lugar, adjuntos adverbiais de tempo e de lugar, o lugar normal deles é no final. Se fosse um grupo de pesquisadores, é categórico nos Estados Unidos, não teria vírgula nenhuma na frase. Se nos Estados Unidos estivesse no final. Como ele foi puxado para o meio, foi isolado por vírgulas. É isso aqui. Então tá, sujeito quem pratica ou sofre ação, predicado tudo que se refere ao sujeito. Predicativo do sujeito. É uma característica do sujeito. Não confundam predicado com predicativo. O predicativo fica dentro do predicado. A sala estava muito escura. Quem é o sujeito? A sala. Sujeito. Todo o restante é o predicado. Escura é uma característica da sala. Enxergaram aí? Então aqui, predicado. Escuro uma característica da sala que é o sujeito. Então, o escura é o predicativo do sujeito. Um adjetivo. O adjetivo indica características. Os adjetivos indicam características. O adjetivo após o verbo é uma característica do sujeito. Bora? Lentos? Então, gente, ali. É categórico, colocou ali atalho. Um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos é categórico. Categórico, característica do grupo de cientistas, de pesquisadores. Então, a resposta, sujeito e predicativo do sujeito. Não é regra. Preste atenção. Não é regra. Mas o termo depois do verbo ser vai no predicativo do sujeito sem medo de errar. Não é uma regra. Mas depois do verbo ser, termo sublinhado, marca predicativo do sujeito sem medo de errar. Pode dar problema? Pode. Como eu disse para vocês, não é uma regra. Mas eu vou cego sem medo de errar. Sem dúvidas, sem medo de errar. Claro que o verbo ser conjugado, né, gente? Como está ali, é, era, foi, são, sou. O verbo ser conjugado. E muitas vezes aparece o é, como está ali. Vocês vão chegar ao dia da prova, vão chegar lá, pegar a prova da Polícia Civil e da Unipampa, vão olhar. Mas eu já fiz essa prova. Vocês vão olhar as questões, vocês vão ter a sensação de que já fizeram a prova. Vocês vão olhar e vão pensar, eu já fiz essa prova. Se repetem as questões.
Muda a frase, mas a questão é a mesma. Por exemplo, aqui, essa questão vai estar em outra prova. Não estou dizendo que não é de vocês, mas vai estar em outra prova, só que vai ser assim. A multidão de torcedores da equipe adversária foi agredida. É a mesma frase, é a mesma prova, é a mesma questão. Só que trocou o é pelo foi, o sujeito é outro e o adjetivo é outro, mas é o mesmo sujeito, predicativo e verbo ser no meio. Entenderam? Serão as mesmas questões. No Instituto Axis eu não tive muito contato ainda, mas pelo que eu já estou vendo, sempre as mesmas questões. Fundatec eu já conheço há muito tempo, a maioria de vocês conhece há muito tempo, é sempre a mesma coisa. Hã? Até a ordem das questões normalmente é a mesma. Por isso, pela 134ª vez só hoje. Não peguem caderno de teoria para estudar em casa. Peguem questões, ou os cadernos de questões do curso, ou as questões da internet. Da banca, não peguem de outras bancas. Tem questão suficiente para vocês fazerem da Fundatec e do Instituto Axis. Não peguem de outras bancas. Tá. O fa ou a fa. Somente o verbo ser ou qualquer verbo de ligação? Só o ser. Já falo sobre isso. Essa agora é da Fundatec, da caderno da Polícia Civil. Pode ser classificado como adjetivo também. Luciane não entendeu, pediu para... Já vou explicar novamente. Seguinte. Boa pergunta, Fá. Pode ser classificado como adjetivo também? Prestem muita atenção que é importantíssimo. Nessa questão não faria diferença porque não tem adjetivo nas respostas, mas existe a morfologia que estuda as classes de palavras. Na morfologia nós classificamos as palavras como substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, interjeição, preposição e conjunção. Na morfologia são 10 classes de palavras, do substantivo à conjunção. Na sintaxe nós estudamos os termos da oração e tudo que envolve oração. Aí, na sintaxe eu não classifico como adjetivo. Na sintaxe, o categórico é um adjetivo, mas na sintaxe não. Na sintaxe ele é o predicativo do sujeito. Entendido? Claro que mesmo que esteja dentro da oração, se falar em morfologia categórico é adjetivo. É um adjetivo exercendo a função de predicativo do sujeito. Pesquisadores na morfologia é um substantivo. Na sintaxe está dentro do sujeito. Fechou? Luciele, o que foi que tu não entendeu com relação ao verbo ser? Depois do verbo ser, o termo que vier pode ir que é predicativo do sujeito. Posso garantir 100%? Não. Conta e risco de vocês. Eu vou no predicativo do sujeito, sem pensar. Não é infalível, como eu falei para vocês. Alguém perguntou, qualquer verbo de ligação? Foi boa pergunta. Verbos de ligação ligam o sujeito a um predicativo. O ser aqui, verbo de ligação. Essa é a função do verbo de ligação, ligar o sujeito ao predicativo, verbo de ligação. Aqui o estar, estava, ligou a sala ao escura. O estava, o verbo estar, ligou o sujeito ao predicativo. Tem uma lista dos verbos de ligação. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar, virar e tornar-se. Só que é o seguinte, mesmo estando nessa lista, o verbo só é de ligação se tiver o predicativo. Se não tiver predicativo, o verbo de ligação não é de ligação, ele é intransitivo. Por exemplo, a sala estava muito escura. Escura é a característica da sala. Verbo de ligação, verbo estar. Agora, se eu disser, nós estamos em aula,
Em aula não é característica de nós. Em aula é o lugar onde nós estamos, não é verbo de ligação estar nessa frase. Pegaram a ideia? Para ser verbo... Existe uma... Resumindo, existe uma lista de verbos de ligação. Mas eles só são de ligação se existir o predicativo. Porque senão, que ligação que eles estão fazendo? Se não tiver o predicativo, eles não estão ligando nada. Porque a função é ligar o sujeito ao predicativo. Se não tem predicativo, não é de ligação. Mesmo estando naquela lista. Uma dúvida, se a questão dissesse que muito escura, pensando no exemplo da sala, o predicativo do sujeito estaria errado? Estaria errado. Muito escura não é o predicativo é só o escura. O muita é um adjunto adverbial de intensidade. O muita dá intensidade ao adjetivo escura. Claro que vocês já estão entrando nas análises mais complexas aí, né? Mas é assim mesmo. É assim mesmo. A gente pega uma base. O que eu conversei no primeiro dia com vocês. Nós pegamos a base. Não queiram entender tudo que a gente está vendo aqui. Ah, mas não deveria ser assim, entender tudo que a gente está vendo? Não. A base serve para acertar a questão. A base é que nos dá a questão. Podem ter certeza disso. Nenhum de nós, inclusive eu, nenhum de nós vai dominar a língua portuguesa. Não dá. Não é possível. Eu não vou dominar. E não que eu saiba mais que vocês. É que eu estudo todos os dias a língua portuguesa há décadas. Todos os dias. Então a tendência é que eu saiba mais do que vocês. Vocês querem acertar a questão na prova. E vocês estudam várias matérias. Eu só dou aula de português. Entenderam o que eu quero dizer, né? Mesmo assim, eu não vou dominar nunca. Então, não se preocupem se vocês não entenderem 100%. Se vocês pegarem a base, é o suficiente. Os concurseiros que gabaritam português no concurso, eles não sabem tanto assim. Eles têm a base boa. E a base leva a resposta. Lúcia, entendi. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Vamos lá. Então, aqui, sujeito e predicativo. Eu já foi um pouco frustração para mim. De tantos anos, daí, às vezes, tu começa a se achar, né? Tu começa a achar que, pô, tu sabe, eu sei. E aí, sempre vinha a frase que eu errava a análise. Vinha a frase que eu errava a análise, até que eu me dei conta, não vou dominar. Sempre vai vir uma frase que eu vou errar, que eu vou ter dificuldade. Antes eu me frustrava, até que eu me dei conta, não é possível dominar a língua portuguesa. São infinitas possibilidades de frases, então não tem como dominar. Daí eu me dei conta e parei. Aceitei que não é possível dominar. Mais uma do Instituto Axis. Considerando as regras de concordância verbal, beleza, Thali? Considerando as regras de concordância verbal da norma culta, analise o período a seguir. Tá, tem uma frase. Assinale a afirmativa correta antes de ler a frase. A. O verbo havia está corretamente no singular. E o verbo responsabilizou-se está em desacordo com a estrutura da frase que exige o plural. Que horas são? 10h15. Nós vimos na primeira hora, mas tem que ver com a Unipampa junto. E agora eu vou fazer a tabelinha, que eu não fiz a primeira hora. É rápido, gente, não se assustem. É a mesma coisa que a gente viu a primeira hora com o pessoal que estava só a Polícia Civil, só que na forma de tabela.
Exatamente a mesma coisa. É igualzinho. Normalmente eu passo essa tabela 3, 4 vezes durante o curso. Nós já vimos a tabela, não vou passar mais no curso de vocês. Já estamos vendo aqui e já era. Professor, quanto tempo para ter uma base boa fazendo aulas particulares? Estou há muito tempo sem estudar. Quanto tempo? Depende do ritmo, né, Juarez? Eu te digo assim, ó, a pessoa que tem os 3 turnos, que não trabalha, que consegue estudar pelo menos 2 turnos inteiros, o curso mais um turno inteiro, 1 mês está bombando. Pessoa que estuda 2 turnos por dia, em 1 mês está bombando. Estudando, né? Estudando de verdade. Pessoa que estuda os 3 turnos, pô, pega aí 9 horas de estudo por dia. Coloca no mês, estudando todos os dias, 30 dias, 270 horas de estudo, é um curso completo. Em 1 mês. Depende da matéria, né? Porque depende, alguns têm dificuldade numa matéria, têm facilidade em outra. Tem as variáveis todas, né? Até eu estou parado com as aulas particulares, mas eu vou voltar. E muita gente enchendo o saco, então eu vou voltar às aulas particulares. Sabe por que eu parei de vez com as aulas particulares? Porque eu não sei cobrar. Cobrava uma merrequinha ali para fazer, às vezes não cobrava. Então eu decidi, não vou mais fazer, parei, larguei. Estou cansando, ficando que nem um louco. Não. Mas agora eu estou organizando, só que vai ser assim. Acabou a história de não vou cobrar ou vou cobrar pouco. Vou fazer um tipo de uma tabela, se alguém quiser, professor, não vou fazer. Pum, só manda foto já, é isso. Entendeu? Porque senão, eu me galei anos e anos trabalhando quase de graça. Merece, valeu a pena. Só que eu parei por causa do cansaço. Estava me detonando, me liquidando e chega uma hora que não dá mais, que teu corpo, tua cabeça cansa, né? Então agora se eu for fazer, eu achei que eu nunca ia fazer isso, mas se eu for fazer agora só se me valer a pena financeiramente. Eu cheguei a esse ponto da minha vida, até porque não tem outra, né? Senão, ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar, virar, tornar-se.
O YouTube. Por que eu parei também com o YouTube um pouco? Porque o meu objetivo não era ganhar dinheiro com o YouTube. Até é monetizado o canal. O canal é monetizado, mas o meu objetivo nunca foi ganhar dinheiro. Só que eu cansei. Só que a gente cansa. Chega uma hora que teu corpo, tua mente está cansada, né? É cursinho, é colégio, aí chega no sábado. Quantos sábados seguidos a gente fez live, né? Às vezes sábado e domingo, fazendo live. Cansa, né? Esgota. Tem que fazer as coisas com prazer. Eu fazia com prazer, sem pensar em dinheiro. Fazia porque eu gostava. Só que cansou. O cursinho, eu tenho prazer, apesar de ser o meu salário, meu ganha-pão, minha profissão, eu já comentei. Se fosse só pelo salário, eu parava. Mas tem vocês, né? Então, não dá para parar. Por enquanto, pelo menos. Mas uma hora vai me esgotar também. Uma hora o cursinho vai me esgotar também, eu vou ter que parar. Tudo, um dia a gente para, né? Tudo chega um momento que acaba o ciclo. Mas vocês não deixam acabar esse meu ciclo dentro do cursinho, né? Eu cheguei a falar uns 2, 3 meses atrás, eu falei para a Aline, eu acho que eu estou me esgotando, eu acho que eu vou dar uma parada. Estava quase parando. Ia parar com o cursinho, estava quase cansado. Mas aí não adianta, né? Eu olho para os loucos que nem vocês aí, saindo do serviço, vindo direto para a aula e não dorme direito. E como é que eu vou sair fora? Não dá, né? Hã? Não tive aumento nenhum, nem pedi aumento. Nem pedi aumento. Hã? Não, nem pedi aumento, nem quero aumento. Não é o caso mesmo, gente. É o ciclo. É o ciclo, pô, 20 anos. Em maio eu fechei 20 anos, todos os dias sala de aula. Nunca tirei 30 dias de férias direto em 20 anos. Nunca. O máximo que eu tirei sem fazer nada, acho que foram 15 dias. Sem dar aula. É pesado, né? Tá, gente? Tabelinha aí, a questão a gente vai terminar quarta-feira que a gente tem aula. Essa tabelinha eu explico na próxima aula e fazemos a questão que envolve ela ali. E uma hora vocês vão ter que me deixar acabar esse ciclo, né, gente? Pô! Hã? Mas... Sim, pode falar. Tudo bom? Tudo bueno. Eu não consegui enxergar as primeiras letrinhas da tabela, que ficaram meio cortadas. Tá na esquerda aqui? É. Tá. Tá, em cima verbos regência, né? Tá. Aí na primeira linha, VTD, que é do verbo transitivo direto, VTD. Tá. Na segunda, VTI. VTI. Na terceira, VTDI. VTI. Isto. Tá. Na quarta, VI. VI. E na última ali, liga o sujeito ao predicativo, VL de verbo de ligação. E eu vou explicar a tabelinha no início da próxima aula. Tá bom. Obrigada. Feito!